Olá, começando mais um episódio do Planeta Bola PE, episódio de número 25. E hoje é um episódio para lá de especial. A gente vai falar da grande final do Campeonato Pernambucano 2021. O Náutico levantou o título, o Náutico campeão pernambucano. Depois de 53 anos, o Náutico bate o Sport numa grande final. E a gente vai falar sobre essa partida de ontem, que foi espetacular. Chiquinho, tudo bem com você, Chiquinho? Gostou do jogo ontem? Fala, Júnior, amigos do Planeta. Programa 25. Gostei, um clássico que fez jus à tradição dos clubes, né? Emocionante até o último minuto. E parabéns ao Náutico pelo título. É muita emoção envolvida na partida, Ricardo Rocha Filho. E eu confesso que eu esperava um jogo menos aberto, com menos chances de gol e com menos emoção. Foi um jogo bom de se ver, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Júnior, Chiquinho e amigos do Planeta Bola. Rapaz, muita emoção, Júnior. Muita emoção, na verdade, né? Que, querendo ou não, o Náutico se expôs um pouquinho mais, o Sport também tinha que se expor, não tem como, né, Júnior? Ali numa final, se tivesse alguma vantagem, o Náutico tivesse a vantagem de empate, aí o jogo ia ser completamente diferente. Desta vez não aconteceu. Eu gostei do que eu vi. Eu acho que foi, para mim, as duas melhores partidas do campeonato. A gente esperou, vai ser o Retrô e Náutico. O Retrô não andou. Os jogos foram muito abaixo do que a gente esperava, mas nesse jogo deu Náutico, né? O Náutico merecidamente campeão, melhor campanha mesmo, melhor ataque. O treinador dos Anjos está de parabéns, junto com o Edno, junto com toda a diretoria. Esse resgate que o Náutico fez, né, Júnior? Foi o time que mais jogou bola, Chiquinho, no Campeonato Pernambucano 2021? Júnior, a gente sabe que no futebol não existe merecimento, né? Mas às vezes ele acompanha o bom trabalho, e foi isso que aconteceu com o Náutico. Ele acaba de consolidar o belíssimo trabalho do Hélio, né? Junto com toda a diretoria. O Náutico teve como prioridade apenas o pernambucano e ele demonstrou durante toda a competição uma certa superioridade. Acho até que nessas duas decisões o Náutico foi superior tecnicamente, né? O Náutico ele conseguiu espelhar um pouquinho, melhorar a sua condição tática nesse último jogo. Mas mesmo assim eu vi o Náutico ontem superior. Isso consolida o bom momento, né? O que o Hélio vem trazendo desde o final da Série B, manutenção de um elenco que ele achou que era competitivo, e isso demonstra essa competitividade. O Náutico chegou muito focado, né? Com todo essa questão de tradição que existia, de nunca ter ganhado, de nunca ter, não, há 50 e poucos anos, 52, 53, anos, desde 68, 53 anos. Isso, 53 anos, né? Verdade. Isso mexe, né, com toda essa tradição, e o Hélio trabalha muito bem o mental, né? Eu soube que na pré-eleção ele mexeu com a parte mental dos jogadores, a semana também ele conseguiu fazer isso. E o Náutico fez um belíssimo jogo ontem, Júnior. Fez um jogo muito competitivo, poderia até ter ganhado a partida, mas tem também que valorizar o adversário, né? O Sport foi um adversário duro, principalmente nesse segundo jogo. Pois é, o futebol, ele não necessariamente o melhor ganha, né? E eu acho que isso fez com que o Sport acabasse equilibrando um pouquinho as coisas nesse sentido, porque o Náutico foi superior ao time do Sport, mas o Sport ainda teve algumas oportunidades, né? Essa oportunidade de ter empatado o jogo no final e ter levado o jogo para a decisão por pênaltis poderia estar no Sport, mas o Náutico foi sem dúvida nenhuma melhor. O que você viu na evolução do Náutico, Chiquinho e Ricardo, do primeiro jogo para o segundo jogo? O Náutico jogou o mesmo futebol e o Sport melhorou a marcação, ou o Náutico evoluiu também para o segundo jogo? Eu acho que no Náutico houve uma manutenção, do Sport houve uma evolução, né? O Náutico conseguiu manter o seu padrão de jogo, que é um jogo ofensivo com muita mobilidade, mesmo achando que algumas peças fundamentais ainda não renderam o que se esperava. O próprio Eric faltou nesses dois jogos, o próprio Haldney também foi uma surpresa negativa, acho que para o torcedor do Náutico, que ele não conseguiu render, mas o conjunto é muito fortalecido, né? O Náutico é muito bem armado taticamente. O Jean fez uma excelente partida ontem, na minha opinião, né? O Chiesa sendo decisivo. O Náutico, em relação às suas peças importantes individualmente, faltou um pouco nessa decisão, mas eu acho que no quesito conjunto prevaleceu essa força de conjunto do Náutico. O Sport, para mim, ontem fez um jogo mais equilibrado taticamente, defendeu melhor, né?
correu menos risco do que na primeira partida, mas ofensivamente não conseguiu equiparar as forças com o Náutico. O Náutico, o próprio Lousa, eu acho que eu gostei da forma como ele entrou com a equipe, né? Ele tentou tirar um pouquinho do que ele viu no primeiro jogo, ele mudou o posicionamento, colocando o Thiago como falso 9. Eu só acho que ele não conseguiu equilibrar com algumas peças. Entrou com 3 volantes, eu tentaria mais um meia, né, para tornar a equipe um pouco mais ofensivo. E na substituição do Everaldo, né, eu vinha comentando até com o Ricardinho me falou sobre isso também, ele até comentou isso na rádio, que eu acompanhei. Eu acho que faltou esse feeling na mexida. Ele poderia entrar com o próprio Mikael. Eu acho que ele poderia mudar esse formato tático, né? Ele preferiu esperar o primeiro tempo e mesmo assim, quando acabou o primeiro tempo, ele não substituiu, né? Porque ele tinha que ter uma força melhor ofensiva. Ele equilibrou taticamente, né? Sofrendo menos, mas a parte ofensiva ainda ficou devendo e isso teve um peso muito grande durante o restante da partida, na minha opinião. O Sport criou muito pouco, né, Ricardo? O Sport acabou tendo muito pouca força ofensiva porque o Thiago Neves ele não está bem fisicamente. Ele passou por uma Covid e depois não se recuperou bem fisicamente. Não é o mesmo Thiago Neves da temporada passada. Talvez por isso ele não tenha conseguido render, como você até sugeriu. Vocês sugeriram colocar ele como falso 9. Eu de início, não tinha concordado com essa alteração, mas Humberto Loser ouviu vocês e colocou, o Thiago Neves de falso 9. Realmente não era uma opção que eu pensava que ele fosse fazer isso, Ricardo. Júnior, assim, quando eu fiz esse comentário, né, junto com o Chiquinho, é porque a gente já conhece as características do Thiago. O Thiago, ele gosta de ficar mais próximo à área. Ele, quando estava jogando com o Neilton e o Mikael, o Thiago Neves, Neilton por dentro, na verdade, e o Thiago Neves encostando no Mikael, isso ajudava muito o Mikael. E simplesmente a qualidade do Sport à frente melhorava bastante. Eu acho que o que faltou ali foi nas mexidas do Lousa. Ele, para mim, demorou demais para mexer, tá, Júnior? Na verdade, ele demorou demais mesmo. Não poderia, no momento da troca do Everaldo, Mikael ou o Marquinhos, ou um ou outro. No meio de campo, ele veio com 3 volantes, tudo bem, mas deixou o Júnior Tavares sozinho para criar. O Júnior Tavares não é um cara que, feito o Thiago Neves, que gosta de pifar essa bola, né? Que gosta de encaixar essas bolas, e isso não aconteceu. O Júnior Tavares meio que estava perdido. E olha que o Júnior Tavares tem um chute de média e longa distância muito bom, isso não aconteceu ontem. Por quê? Porque os 2 volantes do Náutico, impressionante, jogaram muito. Djavan e o Raul, né? O Raul tomou logo o primeiro amarelo, logo no começo do jogo, com 3 minutos do primeiro tempo, então segurou um pouquinho o Raul, porque senão o Raul não ia fazer o que ele vinha fazendo bastante, essas marcações altas, essa pegada mais forte, isso não aconteceu. O Djavan, muitas das vezes, estava como segundo volante, saía mais para dar esse bote lá em cima. Isso atrapalhou bastante do lado, mas falando mais precisamente do Sport, ainda falo e bato na tecla, o Sport precisa contratar um segundo volante, ter uma saída melhor e mais rápido. O Sport nessa transição ainda é lenta, certo? Urgentemente também precisa contratar 2 laterais, porque o Sander, junto com o Patrick, ainda para uma Série A do Campeonato Brasileiro, sofre um pouquinho bastante ainda, simplesmente o Patrick na marcação e o Sander no apoio. Eu acho que tem que ter um equilíbrio o time do Sport. Lembrando que o Maidana o Adriano deve sair e vai entrar o Sabino, um jogador muito bem nessa saída de bola, zagueiro construtor e tudo mais, mas assim, o Sport precisa ainda fazer algumas contratações pontuais. Lembrando que o Sport joga uma Série A do Campeonato Brasileiro, onde ela não te perdoa. Ontem, especificamente, assim, eu gostei de alguns jogadores, para mim, alguns me surpreenderam e outros me decepcionaram, assim, em termos de rendimento do lado do Sport. Do lado do Náutico, eu vi uma coisa mais equilibrada, como já foi no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, o Eric não foi tão bem, o Vinícius foi mais ou menos, o Vinícius cresceu no jogo de ontem, jogou um pouco melhor, o Eric também cresceu um pouquinho, mas também ficou ali, não ficou tão bem como ele vinha jogando no Campeonato Pernambucano, no início do Pernambucano. Do lado do Sport, o Zé Welles, para mim, entrou bem, apesar de não ser aquele cara de criação, mas na marcação ele foi bem. Aí deu um pouco mais de espaço para o Júnior Tavares, que, como marcador, beleza, até tentava dar mobilidades, aparecia para o jogo, pedia bola, mas não é aquele 10 para criar, não é ele que tem que criar. Agora, a maior decepção para mim do Sport, sem dúvida, foi o Patrick. O futebol que o Patrick vem jogando é muito abaixo do que ele chegou aqui no Sport, e não é falta de entrega, não é falta de motivação, é fase mesmo. O Patrick não está jogando bola. E eu não sei, começa a me preocupar com o Patrick para a Série A, Chiquinho.
Júnior, o Patrick é um jogador que já tem uma certa idade. Eu, particularmente, gosto, tem identidade com o clube, né? Mas eu confesso até para você que ele até não foi tão mal nesses 2 jogos, né? Mas quando precisa dessa parte técnica, né? De o lateral ter essa condição de ir e voltar, ele estava jogando com um homem nas costas que é o Vinícius, que ele tem que estar atento. E o Patrick tem essa dificuldade na primeira linha, para jogar como essa construção de zagueiro ali, né? Que hoje o lateral, quando ele faz esse posicionamento, ele é zagueiro. Ele perde um pouquinho nessa questão de velocidade. Por isso que eu acho que o Sport tem que contratar mais um lateral e poder até utilizar o Patrick como opção de válvula na segunda linha. Ele sabe fazer esse posicionamento, né? Eu não sei se ele vai aguentar esse ritmo frenético de um campeonato brasileiro tão forte, mas, repito, a parte técnica dele a gente já conhece. Agora tem que ser aliada à parte tática. Ele precisa de um suporte tático para que ele possa render. E hoje o Sport não dá esse suporte. O Sport hoje é uma equipe vulnerável, tem essa vulnerabilidade tática ainda, que o Lousa, é pouco tempo, eu vi as pessoas criticando, pedindo até a saída do Lousa. Cara, ele conseguiu igualar, foi para uma final, né? Mesmo com a estratégia dele, a gente questionando um pouco em alguns pontos, né? Se ele ganha, hoje ele é o grande estrategista, né? Se ele ganhasse nos pênaltis. A gente tem que ter essa análise sem ser passional. O torcedor é passional, ele está chateado, mas a gente analisa da forma como tem que ser analisado. É pouco tempo de trabalho, ele precisa de algumas peças. Está chegando o André, né? Está chegando o menino lá que trabalhou com ele no Paulinho. O Paulinho Mocelin. E ele vai ter que melhorar essa condição tática. O que eu gostei dele, é que ele saiu do óbvio, né? Ele percebeu que o Náutico é melhor taticamente. Ele, nesse primeiro jogo, ele fez a leitura. Ele criou uma nova estratégia. Ele só demorou um pouquinho a mudar essa estratégia. Foi teimoso, né? Pode ter sido, mas assim, o dia a dia, ele só em ele ter essa ousadia que a gente brincava, né? O Lousa tem que ousar, que eu falava. Ele ousou, não deu certo, só que ele teve um timezinho para mudar. Ele jogou com 3 volantes, Júnior, não tinha essa necessidade. Ou tirava o Marcão, que na minha opinião não é porque o Marcão errou, ele foi aquele xerife ali, mas no que pesa aquele erro dele, que não, ali é um erro clássico, você não pode cruzar a bola, isso aí ele sabe desde moleque, e acabou errando, e bom para o Marcão, que aquele erro não foi o erro do título, porque ia ser crucificado de uma forma né, gigantesca, né, porque o jogador ali está muito vulnerável, ele pode errar, e da forma como ele errou, tão infantil, iam querer colocar a culpa no Marcão, mas ele poderia ter tirado o Marcão, recuava ao Zé Wellison, que tem um melhor passe. Eu acho que o Sport carece dessa qualidade no seu meio campo, né? É uma questão que ele tem que trabalhar. Muitos questionaram por que ele ficou com o Thiago até o final. Eu só tiraria o Thiago se ele não tivesse mais condições, que é o único jogador, mesmo ele não tendo uma tarde lúcida numa bola, ele poderia decidir num pênalti, numa falta, e ele é carente de jogador de qualidade, né? Por isso que ele segurou o Thiago até o último limite. As pessoas, não, o Thiago tinha que sair, o Thiago está mal fisicamente, mas numa bola ele poderia decidir, e ele apostou nisso. E eu gostei da forma como ele ousou, né, taticamente, só demorou a fazer as substituições. Ele demorou um pouquinho e teve esse time. A gente concorda ou discorda de alguns jogadores que jogaram bem ou mal, mas a única coisa que a gente não discorda, viu, Chiquinho, Ricardo Rocha Filho, é do Bem TV. Esse é melhor. O bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Agora, essa teimosia do Humberto Louser com a não colocação do Mikael, viu, Chiquinho, Ricardo Rocha Filho, vocês que foram jogadores de futebol, me mostra, é como se tivesse alguma coisa que a gente não está sabendo nos bastidores, porque o Mikael não jogou o primeiro jogo, né? Estava pronto para jogar e não jogou. De repente, nesse segundo jogo, ele está em condições, treinou desde a segunda-feira já foi anunciado que ele treinou normalmente.
E o Humberto Lousa falou na coletiva que não botou porque ele tinha ficado um jogo fora e aí tinha voltado. Um jogo fora não faz você perder o ritmo, principalmente considerando que ele estava preparado até o sábado do outro jogo. Só no domingo que ele não jogou. E na segunda ele já treinou de novo. Então ele ficou 3 dias sem treinar. Sábado, domingo e segunda. 2 dias sem treinar e mais a folga, né? 3 dias no total. Será que isso é suficiente para tirar o ritmo do jogo do cara? E ele não botou no começo, não botou durante o jogo e não ia botar. Só colocou porque tomou o gol, Chiquinho. Júnior, é o que eu falo, o dia a dia ele pertence muito ao treinador e a gente não está no dia a dia, né? A gente ouve os rumores, né, que o Mikael estava sendo negociado e assim, mas não cabe a gente criar esse questionamento. Eu acho que da forma como ele entrou e da forma como ele explicou, eu entendi até a ausência do Mikael no primeiro tempo, né? Porque aí ele ia ter munição para o segundo, como ele teve e como conseguiu levar para os pênaltis, né? Se você olhar, fizer uma análise fria, ele conseguiu igualar, né? A estratégia dele deu certo. Não deu certo no 38 final. no segundo tempo, Chiquinho. Ele demorou, é isso que eu tô falando, Júnior. Demorou, mas deu aquela coisa aí bater. Ele poderia ter antecipado isso, né? Mudado esse questionamento já no primeiro tempo. Eu entraria ou na substituição do próprio Everaldo, né? Porque ele perdeu a velocidade, ele preferiu escolher o Toró, ali ele já poderia mudar, né? Mas ele ficou receoso porque a equipe ia perder um pouco dessa condição de marcação. Ele pesa muito por isso, ele fecha o time, mas ele já tinha 3 volantes, né? Ele poderia, mas ele quis colocar o homem de velocidade para dar essa sustentação de velocidade pelos lados. No primeiro tempo não deu certo, no começo do segundo tempo já era para ele ter mudado. E ele demorou nessa mudança, né? Eu concordo com você. Eu tinha colocado o Mikael muito antes, muito antes. Agora, essa questão dessa demora que ele teve para colocar o Mikael, eu particularmente, é só quem está no dia a dia, a gente ouve os rumores, né, que o Mikael já está vendido, que do primeiro jogo dava para ir segurar, questão de empresário, enfim. Eu não vou entrar aí nesse questionamento, mas nesse ponto a gente tem que concordar. Ele demorou demais para colocar o Mikael, né, que é o artilheiro do time, é um jogador decisivo e demonstrou na oportunidade que ele teve, né? Pois é, isso, Ricardo, isso mostra, pode ser um problema com a gestão do grupo, é muito cedo, porque do outro lado você vê uma sinergia entre o Hélio dos Anjos e o grupo do Náutico impressionante. Ontem eu quis dando entrevista que o Hélio era um paizão, que era um dos caras mais importantes da carreira dele, aí você vê o Halden também elogiando o Hélio. Então, assim, a ligação do Hélio com os jogadores é uma. A ligação do Humberto Lousa, que, diga-se passagem, está apenas 5 jogos aí com os jogadores, é outra também, Ricardo. Exatamente. Veja desde quanto tempo o Hélio vem trabalhando com esses atletas, né? O Hélio, quando chegou ao Náutico, primeiro o Hélio dá uma declaração muito boa. O Náutico não vai cair. Então você já começa a ganhar confiança dos jogadores. E ele foi nos jogadores um por um, os que estavam abaixo do rendimento, e conversou, e pode ver que esses atletas estão rendendo até hoje. Olha a sequência do Náutico e olha a sequência dos jogos que o Hélio vem tendo, e os jogadores muito motivados. O Hélio tem, nas suas características, ele é um treinador motivacional. E ele trabalhou muito bem isso durante toda a semana. E já pelo lado do Humberto Lousa, muito está se falando, porque o Mikael não jogou, que isso, concordo com vocês também, com você, com o Chiquinho, que ele demorou muito a mexer no time. Mas aí, o dia a dia dele é completamente diferente. A gente não sabe o que acontece ali no dia a dia. O que aconteceu, na verdade, é uma incógnita para a gente. O que a gente falar aqui, a gente está trabalhando de suposições, mas o dia a dia do Humberto Lousa, eu tenho certeza que ele também é um cara motivacional. Ele já era assim quando ele era capitão dos clubes onde ele passou. Ele tem isso já no sangue, porque, junto para você ser motivacional, ser motivador, tem que estar no sangue. Se não tiver no sangue, você vai ser um fake. Isso aí, essa liderança, essa motivação tem que ser de você. Entendeu? Então eu vejo que o Humberto, na sua carreira, ele sempre foi um cara com muita vontade, sempre foi muito motivacional, mas assim, aconteceu alguma coisa ali internamente. Porque é muito estranho a forma que o Mikael não joga o primeiro jogo, falou que tem uma lesão, depois de 2 dias, Júlio. Eu vou te falar 2, porque no terceiro dia, na segunda-feira, ele já trabalhou. Ele estava trabalhando em campo, então são 2 dias.
e na terça-feira ele já estava apto para jogar. Peraí, pô, alguma coisa tem. E aquilo ali todo mundo ficou se questionando. E aí você, para um jogo final, onde você depende do seu número 9 para jogar, para fazer os gols, você teve várias oportunidades de começar com ele e não jogou. Algo estranho tem. Quando botou com acho que 37 minutos, né? Isso. Então, é de se estranhar, mas acredito que eu acho que esteja já vendido. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar do BTV. Daqui a pouquinho eu quero que vocês falem para mim sobre as polêmicas, né? O lance do VAR, se o Sport tem o que reclamar, gosta demais, ou não tem o que reclamar. Aí você gosta. Vamos falar do BTV, o bem que faz melhor. BenTV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. BenTV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BenTV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, BenTV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve BenTV, o bem que faz melhor. Começar a falar das polêmicas, eu quero começar por ele. Para mim, o personagem desse campeonato, o craque do campeonato para mim, não, eu estava achando que o craque seria o Haldane, mas eu mudei de opinião. Para mim, o craque do campeonato é o Chiesa. Chiesa foi decisivo em praticamente todos os jogos. Ele ligou para tu, Fê? Não, pipoquei não. Eu acho que o Chiesa foi decisivo. Eu acho que o Chiesa é um cara que jogou muita bola, um cara decisivo, puxou a responsabilidade, né? É um cara que se impôs o tempo todo. Não concordo com algumas atitudes dele, não na questão de provocar. Eu acho que você pode provocar o adversário, mas não daquele jeito. Não tinha necessidade dele quebrar o caixão do Sport lá, que ele deu aquela tapa. Não tinha necessidade dele xingar aqui e ali. Eu acho que ele é um cara que tem experiência, tem maturidade, sabe provocar, deveria saber, ter um pouco mais de polidez para provocar. Ficaria engraçado, ficaria bonito, ficaria muito mais elegante do que a forma que ele provoca. E ele que passou por aquele problema com o Eduardo Ramos, né? Ele queimou uma bandeira da torcida organizada do Sport, não por ser da torcida organizada, mas por ser um símbolo do Sport. Ele queimou em cima de um carro do Corpo de Bombeiros, né? E agora ele mais uma vez ele mancha um pouquinho a bandeira do Sport. Eu acho, só repetindo, eu acho que ele tem todo o direito de gozar com quem ele quiser, mas eu acho que tem forma melhor de gozar. E o Chiesa, para mim, foi o personagem desse campeonato. Para mim, ele foi o melhor em campo. Vocês vão mudar e seguir aqui o experiente Júnior Medrado, que não sabe o que é uma bola, mas sabe analisar os fatos. Vocês vão ficar com o Haldane. Eu adoro te provocar, Chico. De provocar, não, te contrariar, mas eu vou ter que concordar com você. Na minha opinião, o craque do campeonato foi Chiesa mesmo, pelo conjunto da obra nesses 2 jogos. Ele foi decisivo, cara. E quando você precisou dele, ele foi cirúrgico, né? O Haldane, tecnicamente, para mim, eu tinha até comentado isso antes, né? Por isso que é bom a gente esperar sempre a final, mas você fizer uma análise mais fria do conjunto da obra, quando se precisou dele, ele foi muito frio, calculista, cirúrgico, o artilheiro do campeonato e, na minha opinião, agora também o melhor jogador por todo esse contexto, né? Por todo aquele peso que existia. E quando você precisou do cara, ele foi decisivo, né? Ele, naquele lance lá de finalizar, você vê que quem conhece friamente a forma como ele bateu na bola, aquela chapa, parece fácil, você na frente do goleiro, você vê a envergadura do goleiro do Sport, ele vai na bola, mesmo ele sabendo que a chapa foi forte, se ele dá um toquinho ali, ele tirava, mas o Chiesa tirou com muita velocidade, muita precisão. E no último lance do jogo, o lance mais importante, no pênalti, ele não pipocou, ele foi lá, foi decisivo e deixou a sua marca na história do clube, né? Um jogador que, como o Ricardinho falou, quando o Hélio chegou, eu até, olhando de fora, eu até comentei até com o Marcelo, o Chiesa não era bom ele ficar um pouquinho no banco, não é, Marcelo? Chico. Marcelo que é auxiliar de Hélio, né? Centroavante, a gente tem que acreditar nele, ele tem capacidade de dar a volta por cima, né? E os caras bancaram, o Hélio bancou ele retomou a confiança na reta final do brasileiro, foi importante, e na reta final do pernambucano também. Por isso, eu hoje, na minha opinião, vou ter que concordar com o Júnior, Ricardinho. E ele foi o melhor jogador do campeonato. Rapaz, eu tô só balançando a cabeça.
Eu quero que você diga aí. Não, eu vou falar só assim, o Haldren, ele não foi tão bem nesses 2 jogos, na verdade. Tanto foi substituído, Chiquinho, o Ricardinho. É por isso que eu digo, o craque você não tira do campo. O Haldren foi substituído nas 2 partidas, tanto ele quanto o Djavan, foi substituído pelo Matheus Trindade e pelo Maciel. E o mais interessante, o time não caiu com a ausência dele em campo. Né? Se você tira o craque do time, o craque do campeonato vai cair. E não caiu. O Náutico caiu. Sem o Haldren caiu. Eu acho que caiu também, Júnior. Estava Então, tão aí eu bonzinho vou vocês concordando comigo, agora mudou. Voltou normal. Voltou normal, pode falar. Vai. Não, mas aí tá bom. Aí eu vou falar do Haldren, tá? Depois eu vou chegar no Chiesa. Para mim, eu vejo que o Haldren tinha tudo para ser o melhor jogador do Campeonato Pernambucano, sendo que o que acontece? Nesses 2 jogos finais, jogador, ele é decidido, ele é reconhecido na decisão, na hora do vamos ver. Então, quem aconteceu nesse momento? Foi o Chiesa. Chiesa foi o melhor jogador, sim, da final do Campeonato Pernambucano. Acredito que uma boa porcentagem, uma boa parcela... Estou mentindo? Deixa eu só pedir para baixar um pouquinho o volume aí do Chiquinho, que quando você está falando, Ricardo, tá ficando um eco em cima do teu som. Mas vamos lá, prossiga, desculpa aí ter interrompido. Não, fica tranquilo, amigo. Eu acredito que o Chiesa, nesse primeiro momento, jogou muito, mas muito mesmo. Eu só estou enrolando aqui, viu, Júnior? Para não te dar moral. Só para não te dar moral, mas vamos embora. Estou esperando, vamos lá. Chiesa, estou com você. Desta vez, estou com você. A gente não vai brigar, não. Eu também acho. Também acho que ele foi o melhor no campeonato, sem dúvida nenhuma. Fala, Chico. Tô mentindo, Ricardinho. Ai, mas é isso mesmo. Não, mas assim, é importante. Teve até um pessoal que me entrevistou antes, perguntando quem era o melhor jogador do campeonato antes das finais, né? Por isso que é bom a gente esperar, porque a final é o momento que todo mundo espera, né? O Haldren, tecnicamente, né? Na sequência, ele apresentou um belíssimo futebol, mas pelo contexto geral, né? Do que a gente comentou aqui, de toda aquele ambiente que cercou as expectativas, somente do torcedor do Náutico, o Chiesa foi lá e concretizou, né? Além de artilheiro, ele foi decisivo, participou ativamente do gol, né? Do primeiro gol que conseguiu fazer, e no último lance do jogo, que foi o pênalti, ele foi lá com muita frieza, o Maílson, com toda aquela sua envergadura, intimida, né? Você tem que tirar bem dele. Ele acertou todos os cantos, Chiquinho, o Maílson. Foi muito bem. Só faltou ter um pouco de atenção naquele pênalti que ele foi para frente ali. A gente percebeu que ele fez a leitura correta, né? Mas acabou não fazendo a leitura da regra. E ali foi claro. Foi correto a atuação do VAR naquele momento, Chiquinho? Foi pela regra, né? Para mim, perfeito, né? Porque a regra tá ali para ser cumprida. O pessoal do esporte questionou no momento também, porque acho que eles não viram direito, e acabou acontecendo que hoje, em cabeça mais fria, vendo o lance, você percebe que ele acabou dando 2 passos para frente, né? Se ele tivesse com uma perna só, mudaria a história do jogo. Inclusive, Chiquinho, no lance da cobrança do Marquinhos, que por sinal para mim foi extremamente displicente para a cobrança, quando ele bate na bola, o goleiro, o Alex Alves, ele está com o pé em cima da linha. Então, a outra reclamação da diretoria do esporte é que o Alex Alves também teria adiantado e que o Pedro teria voltar. Mas, no caso, isso não aconteceu também. Então, o VAR teve uma condição correta. E, diferentemente do que falou o Fred Domingos, que para mim exagerou bastante nos seus comentários, o VAR participa, sim, dos pênaltis. Faz parte da regra o VAR participar dos pênaltis, sim. Então, acho que a diretoria do esporte não tem o que reclamar. Né? Foi por muito pouco. Eu não sei, Chiquinho, se o cara consegue se controlar num pênalti daquele. Porque, vê só, o grande objetivo do pênalti cavadinha é você identificar que é cavadinha. Porque às vezes você cai antes. Então, o Maílson... Ele foi corajoso. Ele foi corajoso fazer uma cavadinha numa situação daquela. Eu, particularmente, bateria igual o Tevez, viu? É porrada no meio e segura. O que, Júnior? No final, fazer cavadinha, só tem louco. Louco Abreu,
Zidane, só assim. Eu, particularmente, era porrada no meio do gol e acabou. Ó, o Chiquinho era habilidoso. O Chiquinho sabia bater cavadinha se quisesse. Não batia não, mas se quisesse, sabia. Não, é muita. Ali é questão de momento. Assim, o pessoal tá criticando o Marquinhos, ele treinou. Infelizmente, ele isolou a bola. Ali eu não achei displicência. Né? Não. Eu achei falta de capacidade mesmo. Pegou Ele errado. fez o desenho na cabeça dele, bateu forte e ela subiu, né? Olha, pênalti é treinamento. E você vai aperfeiçoando até chegar da forma como o Gabigol hoje, que para mim como o pai de Ricardinho falou, é um dos melhores batedores do mundo. Porque ali é treinamento. Ele está tão confiante que ele já tem um time certo. Ele espera o goleiro. Aquele tipo de batida é mais difícil, como o Maidana bate. O Maidana espera o goleiro escolher. Ele só vai errar se botar para fora, né? Porque ele espera, ali é treinamento, né? E quando você treina e está preparado, as coisas acontecem. Agora, o que o Giovani foi naquela segunda batida ali, eu não queria estar no lugar dele, não. Pesou, viu? Pô, ele bateu ali, acho que saiu ali um caminhão das costas dele quando ele fez o gol, né? E tanto é que depois ele ficou chorando, né? A questão de pênalti é muito, muito sensível no momento. Né? Não adianta você ficar crucificando nem procurar vilão, como a torcida do Sport está fazendo com o pobre do Marquinhos. Ali acontece, é treinamento, ele estava ali para estar batendo porque ele treinou bem e acabou desperdiçando. Acontece, faz parte do espetáculo. Futebol não tem essa de justiça, né? Futebol vence quem fez o gol e ganhou o jogo, né? Então, o Náutico podia ser campeão sem ser justo, o Sport podia ser campeão sem ser justo, mas para esse campeonato a justiça seria o título estar com o Náutico. E o título vai ficar com o time que mais jogou futebol, para mim, que jogou o melhor futebol. Para mim, foi superior, muito superior no primeiro jogo, no segundo foi um pouquinho superior, eu não vi como ele dos Anjos viu, que ele disse que atropelou o Sport nos 2 jogos, eu não vi dessa forma, mas eu acho que foi um pouquinho melhor no segundo jogo. E pelo contexto geral, eu acho que o Náutico merecia, sim, porque durante o campeonato foi o time que mais jogou bola, Ricardo. Mas ele vai enaltecer o seu elenco, né, Júnior? Ele não é bobo, ele vai enaltecer o seu elenco, tudo que foi treinado, tudo que foi passado, a pré-eleição, tudo mais. Mas lembre-se que a gente está esquecendo de 2 lances capitais pelo time do Náutico, que Maidana tira o gol na linha, praticamente na linha ali do... Depois já foi Ailson. Exatamente. Ali ele fez uma leitura de zagueiro perfeita. O goleiro foi lá para um canto, ele fechou aqui, fez a cobertura do goleiro. Perfeito, ele foi ali. Ali poderia ter 3-1, Júnior. E ali sacramentava o campeonato e acabou. Ali era só tocar a bola, só como a gente... 3-1, não entendi, cara. 3-1 por quê? 1-1. Esses dois lances de Maidana, 3-1. Aí assim é matemática? Ué, não, peraí. Não, ali era 1-0. Ali era 1-0 pro Náutico. Tudo bem, sim, mas não quer dizer que a postura do Náutico ia continuar a mesma, e a postura do Sport ia continuar a mesma. Por que não? Tanto que não aconteceu no final do jogo. O Náutico fez 1-0 aos 37 e o Náutico recuou. E o Sport foi pra cima. Sim, mas vamos lá. Eu não faço isso não, assim. Perdeu esse, soma da 3. Não, se ele fizesse as coisas mudam, vocês foram jogadores. Não, vocês são jogadores de futebol. Lógico que não, Ricardo. Não, Ricardo, quando você faz um gol, tudo pode acontecer, a postura muda. Não, Ricardo, eu não acho que você tem que pegar um gol porque perdeu um lance, soma do que aconteceu. Não, naquele momento o Náutico sairia na frente, 1-0, ponto. Naquele momento. Não quer dizer que o jogo é continuar o mesmo, não quer dizer que o Náutico venceria por 3-1, nada disso, depende do que acontecer. Oxi, por que não, Júnior? Porque o jogo é rolar, Ricardo. Mas veja bem, aí é uma opinião sua, concordo, respeito tudo, mas veja bem, o que eu tô falando é o seguinte, se não fosse Maidana naquele lance capital, era 2-0, certo? Foram 2 lances. Você tá falando qual? O lance... Os 2 lances de Maidana que tirou na linha. Não, o primeiro lance foi no começo, Ricardo. 1-0 em cima dele foi no começo. Seria 1-0. Tava 0-0. Seria 1-0. O que eu tô... Se você for falar do segundo lance, eu tô com você. Naquele momento ali, era 2-0, um abraço. Isso. Matava o jogo. Ali sim. Mas o primeiro lance, não. O primeiro tava 0-0. Ia ser 1-0, tem muito jogo pela frente aí. Tudo bem, eu fiz uma aquele lance aos 40 do segundo tempo, tudo bem, eu concordo. Porque matava o jogo ali 40, o Sport não ia fazer 2 gols em 5 minutos. Mas o do primeiro tempo, não. Entendeu? Sim, não, eu entendi que você tá falando. Eu só fiz uma soma. Perdeu ali, o Maidana foi perfeito na cobertura, ia estar 2-0, e quem sabe aí o Sport ia correr, ia se expor muito mais, o Sport ia se expor por 2-0 se tivesse ali,
Aí, meu amigo, aí o Sport ia correr muito mais e se expor muito mais. Mas eu acredito que esses lances capitais deram sobrevida ao Sport. Não é à toa que o Sport, quando faz as mudanças, corre atrás do gol, numa falha para mim do Braia. Um pouquinho, eu te falo só um pouquinho do Wagner Leonardo, que ele poderia ter feito essa leitura, mas só que ele não conversou com seu lateral esquerdo. Porque ali, se você dá uns 3, 4 passos para trás, você interceptaria a jogada. Isso não aconteceu. Muita emoção nesses dois jogos. Para mim, dos últimos anos, a final mais emocionante que nós tivemos aqui, pela capacidade, pelo que foi jogado. Né? Dentro de campo, a gente viu um bom futebol, melhor do Náutico, um pouquinho pior do Sport, mas vimos dois jogos muito emocionantes, sem dúvida nenhuma. Chiquinho, sexta-feira, perspectiva muito boa, viu? Tem um Campeonato Brasileiro começando aí das séries A, B e C. Vamos fazer um programa especial na próxima sexta-feira com um convidado para lá de especial para falar da perspectiva dos clubes pernambucanos no Campeonato Brasileiro. Beleza, Chico? Valeu, Júnior. Valeu, Ricardinho. Foi bacana. Eu também tenho esse pensamento. Vou concordar mais uma vez com você. Para mim, o Náutico, se existe merecimento, né, no futebol, ele é muito relativo. Mas nesse momento o título está em boas mãos por tudo que apresentou, pelo melhor futebol, pelo trabalho muito consistente do Hélio e toda a sua comissão, né? A gente espera que o Náutico possa manter essa estrutura competitiva, achando ainda que o Náutico precisa muito ainda de alguns reforços pontuais, ainda não está preparado para o ritmo de competição da Série B, mas a gente espera que o Náutico possa chegar nesse patamar. O Sport também, o torcedor, a gente está nessa expectativa da Série A, o nível é um pouco maior, o Sport também precisa contratar, o Lousa, a gente sabe que a responsabilidade dele vai ser muito maior, e a gente espera fazer um programa aí nessa próxima sexta, mais que especial, que é o início de novas competições, Série A, B, C, e que a gente possa aí dar continuidade ao nosso bate-papo com muita alegria e passando para o torcedor aí todas as nossas informações, Júnior. Valeu, Júnior. Valeu, Ricardinho. E até sexta-feira. Valeu, Chiquinho. Ricardo Rocha Filho, um abraço, meu querido amigo. O bicho vai pegar. Campeonato Brasileiro das séries A, B e C só começando, Ricardo. Só começando. Vamos embora. Na sexta-feira, um pouquinho que vai acontecer esse Campeonato Brasileiro A, B e C. Vamos com tudo e é para você. Valeu, galera. Valeu, galera. Parabéns ao Clube Náutico Caparibe, campeão pernambucano 2021. Faça a sua festa, você torcedor alvirrubro, o título merecido de campeão pernambucano dessa temporada. Você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Planeta Bola PE é o nosso canal do YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho das notificações e recebe a notificação quando a gente tiver um conteúdo novo para você. A gente grava nossos episódios sempre às segundas e sextas-feiras e deixa disponível para vocês acessarem no YouTube. Tá o link lá no Instagram, @Planeta Bola PE, no Twitter também tem o @Planeta Bola PE. Todo o conteúdo à sua disposição. Valeu, galera. Parabéns ao Náutico. Sexta a gente volta com mais um Planeta Bola PE. Tchau.